Olá, sou Fernanda Rocha e como vocês sabem, quando eu gravo um vídeo eu procuro gravar mais de um, por isso que o look, o cenário tá igual. E até eu peço desculpas, não sei se eu precisaria pedir desculpas, mas eu sei que eu estou com uma aparência um pouco cansada. Eu estou na minha última semana de aula na universidade, última semana de aula do semestre, porque ano que vem tem um ano muito cheio, se Deus quiser. E eu tô, correndo para fazer tudo certinho, entregar tudo nas datas, as tarefas, enfim. Então, uma semana que eu tô com a energia um pouquinho mais baixa. Então, é uma semana que eu tô com a energia um pouquinho mais baixa, enfim. E eu venho aqui hoje para falar sobre um assunto chamado terapia, a minha experiência com a terapia. Eu não vou entrar muito nos detalhes sobre os tipos de terapia, sobre, um pouco sobre a profissão, sobre os estilos. Teria que uma pessoa que é da área poder explicar, porque eu não vou estar explicando assuntos que eu não tenho domínio. Mas o que eu tenho domínio é como paciente. E eu vou contar essa experiência aqui para vocês. Gente, terapia é um assunto que eu percebo, pelo menos no ambiente que eu vivo, pelo menos no que eu vejo, é que é um assunto que tem um pouquinho de preconceito ainda. Muitas pessoas já estão olhando a terapia com outros olhos, ou sempre olharam com bons olhos, mas eu vejo que ainda tem uma parcela de pessoas que ainda não entende a terapia, acha que a terapia não é uma coisa legal, acha que é bobagem. Eu já ouvi de pessoas dizendo que terapia é bobagem. E eu confesso que muitos anos atrás eu não confiava na terapia. Eu nunca achei que fosse bobagem. Não, isso não. Mas eu achava que assim, eu acho que não funciona. Sabe aquele preconceito? Pois é, eu era preconceituosa com a terapia. E eu não entendia muito, eu não entendia os benefícios que a terapia poderia trazer. E sim, eu cheguei a pensar dessa forma, de uma forma preconceituosa. Eu nunca tinha feito terapia e de repente eu tava assim, não, eu não gosto, não quero, enfim. Tem alguns episódios da minha vida que com certeza a terapia me ajudaria. Mas foi em 2018. 2018 eu comecei a entrar numa fase, teve um período na minha vida entre 2018 e 2019 que eu não tava bem. Não estava legal. Não vou entrar em detalhes, porque daí é algo já muito pessoal. Mas foi uma fase de vida que eu não estava legal, não estava bem. Na época, entre 2017 e 2018, eu estava até antes um pouquinho. Eu acho que eu comecei 2015, 2016. 2016 eu comecei a estudar para concurso público, por aí, nessa região aí de tempo. E eu estava estudando para concurso público, eu estava fazendo academia devido aos concursos públicos, porque os concursos públicos que eu estava estudando tinham um TAF, que é o teste físico, Então eu estava fazendo academia para isso, estava estudando, e desse meio tempo aí eu não fiquei bem. E eu deixei de estudar para o concurso, eu deixei isso de lado, eu acabei parando com os estudos. Aos poucos eu fui parando também com a academia. Enfim, entrei numa fase bem ruim. E na época tinha uma pessoa, um grande amigo, que até depois a gente acabou deixando de se falar. Tem o que? Um ano que a gente acabou. A gente parou de se falar. Enfim, são coisas da vida. Mas essa pessoa veio conversando comigo no WhatsApp, e essa pessoa sabia
de tudo que estava acontecendo comigo. E ela disse assim para mim, me aconselhou a fazer terapia. Na época, eu fiquei muito brava com esse meu amigo. Eu não gostei. Eu não lembro o que eu disse pra ele, mas eu não gostei. Enfim, ele não insistiu, deixou. Mas eu continuei ruim. E eu digo que eu sou muito abençoada porque eu tenho muitos anjos perto de mim, muitas pessoas maravilhosas perto de mim, que podem não estar diariamente demonstrando carinho e abraçando e falando palavras bonitinhas, mas são pessoas que estão ao redor de mim e que prestam atenção em mim. E que quando eu não tô bem, essas pessoas notam. E essas pessoas, numa ocasião específica, viram que eu não estava bem e falaram assim, não, tu vai fazer terapia. E, enfim, encurtando a história, uma dessas pessoas falou com uma outra, né, falou com um terapeuta, que era até conhecido nosso, é conhecido nosso até hoje, e daí eu comecei a fazer. Aí disse, não, já que outras pessoas, né, estão dizendo assim, teve esse meu amigo que sugeriu, aí teve mais pessoas depois dizendo assim, não, vai pra terapia, vai te ajudar. E até uma dessas pessoas foi marcar pra mim, disse, não, eu vou marcar, e tu vai, não tem discussão. Só que no instante que eu vi que pessoas queridas ao meu redor estavam tentando me ajudar, eu fui por elas. Eu não fui por mim. Eu fui por essas pessoas. Assim, gente, eu posso não estar bem comigo mesma, mas por mais que eu esteja no fundo do poço, eu vou ignorar um gesto de carinho, um gesto de cuidado. É engraçado que nas minhas fases fundo do poço, que todo mundo tem essa fase, todo mundo passa por essa fase, por mais que eu estivesse lá no fundo do poço, eu sempre tive esse cuidado com o outro. Quando meu amigo me sugeriu a terapia e eu não gostei, não é que eu ignorei aquilo, mas eu ainda tinha aquele preconceito. Só que quando eu vi que mais pessoas estavam fazendo a mesma coisa que ele me sugerindo isso, eu pensei assim, não, parei. Essas pessoas estão me olhando, meu amigo me viu, essas pessoas estão me olhando e estão tentando me ajudar. Então, se eu não for por mim, eu vou por eles. Porque eles estão tentando me ajudar, eles estão me estendendo a mão, como é que eu vou virar a cara? Né? Então, eu fui por eles, eu comecei a fazer terapia. Foi algo maravilhoso, eu tirei todos os preconceitos da minha cabeça que eu tinha e vi se não terapia faz efeito, ajuda muito. E eu lembro que foi finalzinho de 2019, daí eu parei com a terapia, comecei a trabalhar, porque na época eu não estava trabalhando, e naquele ano, no meio dali da terapia, consegui um trabalho. E daí quando terminou 2019, eu lembro que eu estava me sentindo uma outra pessoa, totalmente diferente lá do início, lá que eu não estava bem. E aí eu lembro que eu fiz uma postagem, porque sempre no final do ano eu gosto de fazer alguma coisa diferente, para marcar aquele ano. Eu gosto de fazer algum registro. Alguma coisa. Ou escrevo carta para os amigos, ou mando cartão de Natal, ou escrevo num diário, enfim. No final de 2019, eu fiz uma postagem. Agora, eu não lembro certinho o título, mas foi assim, algo como 15 lições que eu tive nesse ano. Enfim, foram coisas que eu tinha aprendido naquele ano. Então, e agora eu não me lembro o número certo, gente. Eu imprimi essas postagens. Porque eu escrevi tudo no Word, coloquei uma imagem específica para cada uma dessas postagens, uma imagem que tivesse a ver com aquilo ali que eu estava escrevendo. Fiz tudo no Word, aí depois eu fui postando. E depois eu imprimi esse arquivo do Word. Mas eu fiz assim. Agora eu não me recordo exatamente quantas lições que eu tinha dito. Mas vamos chutar que fossem 10. Então eu peguei no último dia de dezembro, diminui 10. Então assim, ó, seria as 10 lições eu postei nos últimos 10 dias do mês. Então foi quase como uma contagem regressiva. Então cada dia eu postei, eu lembro que acho que foi no meu blog, acho que foi no Trilhas Culturais e foi no Facebook. Facebook eu tenho certeza que eu postei.
Então, eu fiz quase uma contagem regressiva. E cada dia eu postava alguma coisa que eu tinha aprendido daquela lição. De estar no fundo do poço, de ter saído do fundo do poço, de ter começado a terapia. O que me ajudou? O que eu aprendi naquele ano? Então, isso eu fiz no final de 2019. E eu entrei em 2020, nossa, assim, vida nova, o astral lá em cima, assim, eu estava feliz. Aí veio a pandemia. Aí veio a pandemia, veio aquele terror, sim, porque eu fiquei em choque, eu fiquei, enfim, fiquei com medo. Tipo, eu não lembro, eu passei por uma outra pandemia? Não lembro, né? Se eu passei foi em outra vida, né? Mas nessa, né, o que é pandemia? A gente sabia, né, foi divulgado teoricamente, né, o termo pandemia, o que significa pandemia, mas ninguém sabia o que era viver uma pandemia. Eu fiquei com muito medo, realmente. E eu me isolei. Eu fiz o isolamento, por mais que aqui em casa era eu que saía pra rua para fazer as coisas, para ir no supermercado, enfim, pagar a conta e tal. Mas eu procurei me resguardar o máximo que eu pude. E, enfim, eu não sei se foi consequência disso, enfim. Foi ano passado, a gente está em 2023, em abril de 2022. 2022 foi um ano que eu entrei bem, depois eu não fiquei legal, enfim. Entre 2021 e 2022 aconteceram muitas coisas boas, mas também aconteceram muitas coisas que começaram a me afetar emocionalmente. E aí eu já comecei a, digamos, não cair. Mas talvez o lado emocional, a parte minha, de ser comigo mesma, começou a cair. Eu comecei a não ficar tão bem quanto eu estava. Mas tudo bem, a gente tem fases assim, a vida não é só alegrias, nem é só tristezas. Mas aí surgiu a oportunidade de eu voltar para terapia. Foi com outro profissional. E eu comecei a fazer terapia novamente em abril de 2022. E eu faço até hoje, estou fazendo até hoje. Essa semana eu matei porque eu dediquei a semana dedicada para terminar as minhas tarefas acadêmicas da UFSM. Eu estou gravando no dia 30 de novembro. Essa semana eu matei, mas foi por um motivo. Tipo, né, tô aqui, tô focada, quero fazer as coisas que eu preciso para a UFSM. Semana que vem já tô de volta para a terapia. Não larguei, não pretendo largar tão cedo. Mas enfim. E também, igualmente, como a outra vez que eu tive, essa segunda experiência com a terapia também me ajudou muito, está me ajudando muito. Só que eu vejo uma diferença. Na primeira vez, foi uma terapia mais de emergência, porque eu estava muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Então, eu sinto que foi algo, pelo menos para mim representou, mais algo de emergência, sabe? Como se eu tivesse ido num pronto-socorro. Mais ou menos assim. Nesse segundo período de terapia, foi algo como eu tivesse iniciado um tratamento. Então não foi aquela coisa, fazendo uma analogia, do pronto-socorro. Não, foi algo assim, tá, tu tem algumas coisas que tem que ser resolvidas, tu tem algumas crenças limitantes, tu tem essa listinha aqui de coisas que tu vai precisar resolver para te ter uma vida mais saudável, uma qualidade de vida melhor, e para que tu não tenha muitas essas quedas, né? Enfim, que eu estava tendo. Algo bem depressivo. Não sei se eu posso falar que eu tive depressão, acredito que eu estive. Mas eu prefiro os profissionais falarem, os profissionais que me atenderam, falarem sobre isso. Né? É um caso eles, né, dizer assim, especificamente o que eu tive. Mas enfim. Mas então, agora, nesse segundo período de terapia, eu sinto que foi algo mais assim, não, vamos tratar, vamos investigar o que fez tu correr pro pronto-socorro na primeira vez que tu fez terapia. Vamos investigar o que acontece contigo, que te deixa assim no fundo do poço. Vamos fazer um tratamento, mas um tratamento já mais na causa, algo mais a longo prazo.
E o segundo período de terapia que eu comecei ano passado, eu sinto que foi mais nesse sentido. E eu digo assim, terapia, gente, não é coisa de maluco. Não é coisa de louco, como muitas pessoas pensam. Terapia, ela te ajuda a destapar, abrir aquela caixinha em que a gente guarda nossos medos, traumas, crenças limitantes, assuntos não resolvidos lá da infância, coisas que a gente não resolveu com a gente mesmo. E muitas vezes são coisas que foram colocadas na gente na nossa criação. Tem coisas que foram colocadas dentro da gente porque a sociedade nos convenceu daquilo. E eu não digo que tanto a sociedade como a criação da gente, quem nos criou, tivesse feito coisas para nos prejudicar, sabe, de propósito, assim, não, eu quero que ela seja uma adulta cheia de problema e tal, ou a sociedade, não, a gente quer destruir essa pessoa. Não, é que cada pessoa oferece ao outro o que tem aqui dentro. E nem sempre as pessoas que estão ao nosso redor, elas têm tanta energia boa para nos oferecer quanto a gente gostaria. Então aquela coisa assim, todo mundo tem uma história de vida. E cada um vai passar ao outro o resultado dessa história de vida, o que tem aqui dentro. Né? Muitas pessoas, principalmente nossos antepassados, né, repetiam padrões dos seus antepassados e nunca avaliaram a necessidade de trabalhar com isso. Então, era uma repetição de coisas que aprenderam com seus antepassados e vão passando, uma geração vai passando para outra, sem analisar se as coisas que estão passando para frente são boas ou ruins. Sem analisar se essas coisas que estão passando para frente estão ajudando aquela pessoa ali na tua frente a ser uma pessoa melhor ou se estão deixando aquela pessoa ali na frente cheia de traumas e medos, enfim. Então, eu não julgo, eu não condeno o meio e as pessoas que, de certa forma, contribuíram para que eu criasse essas crenças limitantes, esses medos, essa parte feia de dentro de mim. Eu não culpo as pessoas. Elas fizeram o que sabiam fazer e elas não tinham essa noção de consertar, porque não era uma prática, né, do passado, não é uma prática que vem das pessoas terem essa, como é que eu posso dizer, esse hábito assim, de se melhorar. Até hoje, quantas pessoas se preocupam em melhorar, em consertar as partes que não estão muito boas dentro de si? Obviamente que hoje a quantidade de pessoas que procuram terapia é muito maior do que da geração passada. Mas mesmo assim, existe ainda hoje muitas pessoas que têm uma parte ruinzinha aí dentro e que não querem melhorar, não procuram melhorar, não se interessam em melhorar. E quando eu falo em parte ruim, não é que a pessoa seja ruim. Quando eu falo em parte ruim, às vezes é um medo que a pessoa tem, uma crença limitante, um comportamento que, sem essa pessoa querer, prejudica as pessoas ao redor. Eu falo nesse sentido. Então, voltando a mim, que eu estou falando sobre mim, eu comecei a ver que a terapia é isso, é tu abrir essa caixinha e tu começar a ter coragem de olhar. Não, isso aqui me aconteceu na infância, não me fez legal. Eu tenho esse medo que eu adquiri tal época da minha vida. Teve essa pessoa que me machucou, então por isso que eu tenho esse comportamento assim com os outros. A terapia te ajuda, com calma e carinho, a tu ter coragem de olhar para essa parte de dentro de ti que precisa de conserto. E que muitas vezes a gente foge, porque tem muitas coisas que a gente tem medo de olhar. Tem muitas coisas que a gente não quer olhar. Tem muitas coisas que a gente pensa,
Não, eu fiz isso aqui lá no passado, me arrependo pra caramba, eu não quero nem olhar. Não, eu errei, sim, eu errei, eu não quero nem olhar, eu tenho vergonha. Mas não, a terapia o que faz? Pega na tua mão e diz, tá tudo bem se tu errou, se tu fez uma coisa que tu não tem orgulho, se tu machucou uma pessoa, se tu prejudicou, tá tudo bem, tu fez. Não necessariamente que hoje tu faria a mesma coisa, tá tudo bem. Então eu sinto que a terapia meio que pega na mão da gente e nos ajuda a ter coragem de ver essas coisas, ver esse lado nosso. E não é ver tudo ao mesmo tempo, é ver um item por vez. É como se a gente abrisse um baú e pegasse um item. Ah, isso aqui tá me fazendo mal, esse comportamento aqui tá me machucando. Esse comportamento aqui me machuca e machuca as outras pessoas. Ok. Aí a terapia meio que faz assim, tá, mas vamos tentar descobrir de onde é que surgiu isso aí? Quando que tu começou a agir dessa forma? Aí a terapia senta contigo, eu tô fazendo uma explicação um pouco, como é que eu posso dizer, didática, figurada, né? Mas, então a terapia pega, tá, vamos investigar? Vamos ver quando é que tu começou a agir assim? Ah, tá, tu começou a agir assim nessa época. Mas o que aconteceu nessa época? Aí quando a gente começa a descobrir a raiz desses problemas que a gente tem, desses medos, dessas crenças limitantes, a gente vê assim, mas então desse episódio para trás eu não era assim, eu comecei a ser desse episódio para frente. Vamos dar um novo significado para esse episódio-chave que desencadeou esse comportamento meu? Aí a terapia te ajuda. A terapia não faz as coisas pra gente, mas ela ajuda a gente a se encontrar dentro de nós mesmos e descobrir a origem das coisas que não estão nos fazendo bem. A origem das nossas tristezas, dos nossos medos, frustrações, enfim. Então, e a gente vai trabalhando. Aí a terapia tá ali, tá trabalhando com a gente. Não é algo fácil, não é algo que a gente descobre em uma sessão. Às vezes, algo que a gente está investigando pode levar meses para a gente descobrir lá a origem. E aí que eu vejo como os psicólogos e psicólogas, o papel importante que eles têm no mundo. Porque eles pegam na nossa mão, eles nos ajudam. É com o conhecimento deles, é com o estudo que eles têm e muitos continuam estudando, é que eles vão nos ajudando a encontrar a origem do que não nos faz bem dentro de um labirinto da nossa vida. É da nossa vida. Eles nos colocam lá na portinha do labirinto da nossa vida e eles vão com nós, eles vão caminhando com a gente e ajudando a gente a encontrar o caminho de a gente achar a origem do que nos faz mal. E a partir daí a gente começar a mudar a nossa visão sobre aquilo e a agir. Mas é óbvio que se a gente não quer melhorar, se a gente não quer fazer um esforço, não adianta psicólogo, psicóloga, terapia, florzinha, sinal de fumaça, água colorida, não tem técnica no mundo que vai ajudar uma pessoa que não quer mudar, que não quer melhorar. Aí que tá, a gente tem esse poder. Se a gente não quer melhorar, se a gente não quer evoluir como pessoa, não tem técnica, não tem mágica no mundo que vai fazer a gente mudar. Então, do instante que a gente quer mudar e que tem esses profissionais tão maravilhosos, a gente consegue. Eles nos ajudam, vão nos encaminhando pelos caminhos tortuosos, né? Que todo mundo tem. Nenhuma vida é a vida de ninguém é uma linha reta, cheia de flores e só coisas boas. Não, a gente tem nossos vales, os picos da nossa vida. E esses profissionais ajudam a gente a se encontrar dentro da gente. Então, a minha trajetória com a terapia está sendo maravilhosa.
E uma coisa que eu aprendi, porque eu achava que cada sessão de terapia ia despertar, ia acontecer algo super bom, sabe, assim, quase de forma milagrosa. Mas eu aprendi que muitas vezes pode levar meses pra gente conseguir mudar um comportamento que não estava bem. E tá tudo bem. A terapia é um tratamento assim, de gota a gota. Uma gotinha hoje, uma gotinha na próxima sessão, é uma gotinha na outra sessão, até que o copo vai ficando cheio, mas cheio de descobertas, cheio de coisas boas, de significados novos que a gente vai dar às coisas. Então é uma coisa de gotinha. Não é algo milagroso que em 2, 3 sessões vai acontecer algo maravilhoso. Pode ser que aconteça, mas quanto mais tempo tu consegue trabalhar naquilo ali, mais benefícios tu vai tirar do tratamento. E a minha trajetória com a terapia, eu digo que maravilhosa. Eu comecei a me enxergar melhor. Eu comecei a descobrir melhor quem eu sou, do que eu gosto. Ano passado eu comecei a terapia em abril, no mês de abril. No mês de agosto eu tive a crise de ansiedade, que tem vídeo aqui no canal falando sobre a crise de ansiedade que eu tive em agosto. E foi bom eu já estar fazendo terapia, porque do instante que aconteceu aquilo, a gente já começou a trabalhar naquilo ali. Tá, mas vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre a ansiedade? Então, do instante que eu tive aquela crise, eu já trabalhei na terapia o que estava acontecendo. E para mim isso foi maravilhoso. E talvez, vai saber se aquela crise também não foi provocada por eu estar remexendo dentro de mim. Não sei. Não sei se é possível. Mas foi bom. Foi bom. Foi ótimo ter acontecido. E esse ano, como eu já falei em vários vídeos, esse ano de 2023, eu meio que coloquei com marco temporal, né? Tipo, do reinício da minha vida. Mas o reinício da minha vida, nesse ano de 2023, é um resultado desses meses de terapia que eu venho fazendo. Porque eu tive a coragem de dizer assim, não, a partir desse ponto pra frente, eu vou começar a agir diferente. Eu vou começar a ter esse comportamento diferente. Eu não vou deixar mais eu virar uma pessoa que só repete padrões de seus antepassados, enfim. Ou eu não quero ser mais uma pessoa que repete padrões que a sociedade impõe e que eu não estava fazendo um julgamento se aquilo ali era bom ou ruim para mim. Eu estava repetindo. Eu estava repetindo o que os outros estavam dizendo que era bom eu fazer. Eu estava repetindo padrões que talvez eu tenha vindo comigo dos antepassados, enfim. Eu estava repetindo coisas. Por mais que eu sempre tive uma veia e assim, eu digo que eu tenho um ladinho que sempre foi um pouco questionador. Por mais que eu fosse sempre muito quieta na minha, durante muitos anos na vida, mas eu sempre tive algo dentro de mim que assim, não, mas a coisa não é bem assim. Não, mas esse conselho aqui não tá muito legal. Mas mesmo assim, é como a sociedade te engole às vezes, né? O modo que a gente vive, o meio que a gente vive, às vezes nos engole de tal forma que por mais que você tenha uma coisinha te cutucando assim, não, mas isso aqui não tá legal pra ti, não tá te fazendo feliz, às vezes o meio engole a gente de tal forma que a gente acaba fazendo o que ele quer que a gente faça. Que seja quem ele quer que a gente seja. Só que do instante que a gente tem isso, vai chegar uma hora que essa vozinha diz, não, vamos ver o que tá fazendo bem pra ti? Vamos fazer? Vamos analisar?
E eu acredito que essa voz que eu tinha dentro de mim, essa coisinha que eu tinha dentro de mim, assim, não, tu não tá feliz dessa forma, vamos mudar. Essa coisinha foi alimentada, nutrida na terapia. Sem querer, foi nutrida na terapia. Até que ela ficou bem nutrida, ficou bem alimentada. E daí, entre o final do ano passado e início deste, ela teve coragem de falar alto, você chega, a partir de agora, nós vamos fazer o que faz feliz esse corpinho aqui, essa mente aqui, essa vida aqui feliz. E vamos quebrar alguns paradigmas aí, vamos quebrar umas crenças limitantes. E cheguei agora e vou botar ordem na casa. É como se essa coisinha, essa luz, eu digo que é um anjo. É um anjo que sempre me puxou pro lado, né? De eu me conhecer, de eu ter força, de eu me valorizar. Sempre teve um anjinho perto de mim, que nunca deixou eu ir cegamente seguindo a manada. Uma pessoa que não estava feliz, uma pessoa que estava triste, baixo astral, mas que mesmo assim estava seguindo a manada. Eu digo que eu tenho um anjo muito forte, um anjo muito bom perto de mim, que sempre ficou me cutucando. Até que eu tive coragem, assim, não. Chega de seguir a manada, eu vou seguir o que me faz feliz, o que eu quero para minha vida. Só que talvez esse anjo, essa coisinha, essa voz, chame do que for, chame do que vocês acharem melhor, foi fortalecido na terapia. Foi a terapia que fortaleceu isso. Até que eu decidi entrar no comando na minha vida. Eu decidi me priorizar, cuidar de mim, não desrespeitar os outros, não. Continuar respeitando os outros, continuar tendo valores nobres, valores bons de vida. Porém, dentro desse convívio da sociedade, dentro desse respeito aos outros, dentro desses valores bons que eu tenho, né, que são minha base, dentro disso, buscar o que me faz bem, o que vai fazer eu feliz, o que eu quero conquistar, para onde eu quero ir. Além de, sim, ter um olhar ao outro, de não prejudicar o outro, de tratar sempre o outro com carinho, com respeito, eu passei a me valorizar, a olhar para mim, a cuidar de mim. E a terapia foi essencial nesse processo. Eu sei que a terapia é algo que requer dinheiro, mas existem projetos, gente. Existem projetos, assim, ó, onde vocês verem que tem curso de psicologia nas faculdades, universidades, tentem entrar em contato com esses locais, perguntem, sabe, vocês têm algum grupo de terapia que seja gratuito para a população? Porque eu estou precisando, eu não tenho dinheiro para pagar. Vocês têm algum projeto com a comunidade? Se informem. E para os psicólogos aí que podem ver esse vídeo ou não, quem sabe vocês, se puderem, não reservem 1, 2 vagas no tempo de vocês para atender alguém que não tem dinheiro para pagar e atendam de graça. Obviamente que ninguém vai trabalhar de graça, os profissionais formados, né? Todo mundo tem que se sustentar, né? A gente precisa de dinheiro para viver. Mas será que abrir 1 hora por semana na agenda de vocês para atender uma pessoa gratuitamente, será que vai prejudicar tanto o orçamento de vocês? 1, 2 vagas vai prejudicar tanto o orçamento de vocês atender 2 pessoas gratuitamente. É uma ideia que eu deixo aí para os profissionais, porque tem muitas pessoas que estão precisando e não tem dinheiro, gente.
Ah, mas a fulana tá precisando de terapia, mas ela trabalha, tá, mas e será que o que ela ganha é suficiente para pagar uma terapia? Porque a gente tem famílias, tem pessoas que até trabalham e ganham um salário, só que aquele salário é pequeno. Então, ou a pessoa investe aquele salário na comida, comprar comida, pagar água e luz, ou a pessoa vai pagar terapia. Muitas vezes a pessoa tem que escolher no que vai investir o dinheiro, o pouco dinheiro que recebe. A pessoa pode trabalhar, mas se a pessoa começar a pagar terapia, ela não vai ter dinheiro para água e para luz. Não vai ter dinheiro para o supermercado. Que pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, o supermercado está o olho da cara. Eu falo aqui pelo sul, onde eu moro. O supermercado está o olho da cara. Então, às vezes, a pessoa sim trabalha. Só que o dinheiro que ela recebe, ou ela investe na terapia, ou ela come. E nesses casos, o que a pessoa vai... Qual é o normal do ser humano? É comer? Sobrevivência? Tem que alimentar o corpo continuar respirando e trabalhando. Então, você é profissional. Será que consegue abrir 2 vaguinhas na sua agenda para atender uma pessoa que realmente você perceba que não tem condições de pagar e que realmente você perceba que precisa de um tratamento? Porque a terapia muda as pessoas, a terapia ajuda as pessoas a mudarem o relacionamento consigo mesmas e com o mundo. Então essa é a minha experiência com a terapia. Foi um vídeo longo, tá? Ficando assim, acho que o maior vídeo que eu vou postar, mas eu vou postar da mesma forma. É para registro meu e para de repente alguém que não tá bem aí escute e faça bem para alguém. Então assim, a terapia para mim tá me dando forças de eu ser quem eu realmente sou, de correr atrás do que realmente eu quero conquistar. Mas não é algo de um dia para a noite, são meses de trabalho e que estão me ajudando aos pouquinhos a ser uma pessoa mais orgulhosa de mim mesma, do que eu estou fazendo. A terapia ajuda muito, não é bobagem, não é frescura. Tenho muito que melhorar, tenho muito que descobrir de mim. Eu brinco que eu tenho um monte de parafusinho aí para apertar ainda. Mas eu já apertei alguns. E com o aperto desses, alguns parafusinhos que eu já consegui apertar e ajustar, eu sinto que eu comecei a funcionar melhor. Eu sinto que eu comecei a ter uma relação melhor comigo mesma e, consequentemente, com as pessoas ao redor. Eu sinto que eu estou melhorando. E eu tenho muito que melhorar. Então, essa é a minha experiência com a terapia, algumas reflexões aí que eu fiz no meio. E eu quero saber de você. Você faz terapia? O que você pensa sobre a terapia? Como eu disse, eu não entrei em detalhes sobre tipos de terapia, como é que a terapia funciona. Eu falei da minha experiência. Para explicar tipos de terapia e formas, enfim, assuntos mais técnicos, eu deixo para os profissionais falarem. Eu não sou profissional da área, então eu prefiro não falar sobre assunto que eu não tenho domínio. Mas então eu falei da minha experiência. Então eu convido para quem assistiu esse vídeo gigante, diga o que você pensa sobre a terapia, se você já fez. E para quem fez, o que a terapia ajudou? No que a terapia, quais foram os benefícios da terapia para sua vida? Deixo como sugestão de comentário para quem assistiu esse vídeo até agora. Então, até mais, até o próximo vídeo.